Talvez eu seja um monstro, mas e aí? Eu falo isso rindo, porque é muito bizarro de se pensar que existe uma dimensão de monstruosidade em ser vulnerável. Poxa, ser vulnerável deveria ser a melhor coisa que existe nesse planeta. A vulnerabilidade é a coisa mais íntima e mais sincera que existe dentro de qualquer relação, dentro de qualquer pessoa. Só que aí a gente entra numa sociedade, ou num tempo dessa sociedade, que tudo tem que ser positivo. E não existe vulnerabilidade linkado à perfeição. Na verdade, não existe vulnerabilidade linkada ao extremo. Por exemplo, entender o erro e acerto como duas coisas opostas e extremas faz com que a gente deixe de aceitar que o erro e o acerto são coisas completamente vinculadas. Então veja, como é que eu erro, ou melhor, como é que eu acerto se eu não erro? Ou melhor, como é que eu acerto se eu não olho para o meu erro de maneira consciente e crítica, de modo com que eu não o repita mais? Como é que isso funciona? E hoje em dia, justamente por conta dessa positividade extrema e tóxica que a gente não consegue olhar para aqueles sentimentos que são tidos como negativos de maneira consciente e crítica, né? Porque a gente não consegue entender que a gente existe em conjunto. A nossa existência, ela não é polarizada. A nossa existência é quase como se fosse uma massa de bolo com vários ingredientes e coisas. Então, assim, não tem como a gente existir em uma sociedade só querendo ser positivo, só querendo ser coisa boa, só querendo ser legal e contente, feliz e alegre, etc, 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 etc. Não existe isso. Então, assim, ser vulnerável é literalmente você estar em contato com o seu lado mais obscuro, ao mesmo passo que você está em contato com o seu lado mais alegre. Mas aí como é que a gente encontra esse lugar de vulnerabilidade se a gente está tentando ser perfeito o tempo todo? Se a gente está tentando não errar o tempo todo? Se a gente está tentando esconder os nossos erros, esconder os nossos sentimentos ruins? A gente não tem acesso a isso. A gente não tem acesso a essa joia rara, que é a vulnerabilidade. E aí é muito interessante entender isso, que a gente, ao entender isso, que a gente pense que a vulnerabilidade é um lugar que a gente só acessa nas relações. E tipo, como que a gente acessa essa vulnerabilidade nas relações sociais se a gente tá num lugar onde tudo que a gente tem que ser é feliz? E tudo que a gente tem que fazer é positivo. Porque aí a gente perde um lugar muito importante, que é literalmente de que as relações saudáveis, elas têm conflito. E entender a relação saudável como conflituosa é extremamente importante porque, de novo, a gente só melhora se a gente errar. E quando a gente erra numa relação, ou quando a gente vê o erro numa relação, a gente entra em conflito com o outro. Então, qual é a brisa, né? Qual é o problema da vulnerabilidade? Eu acho que a vulnerabilidade vem desse lugar, ou o problema da vulnerabilidade vem desse lugar justamente dessa padronização do sentir. E assim, é bizarro de pensar o quanto a gente colocou os sentimentos em caixinhas. Tipo assim, velho, agora a gente tem a caixinha do que a gente pode sentir, a caixinha do que a gente não pode sentir. Tipo assim, com esse subjugamento tão forte, tudo bem que tem sentimentos que precisam ser melhorados. Mas como é que a gente melhora uma coisa que a gente finge que não existe? A gente precisa estar dispostos e disponíveis a melhorar o tempo todo. Mas me diz, como é que a gente melhora se a gente não assume que existe algo a ser melhorado? Como é que a gente melhora se a gente está o tempo todo escondendo as coisas embaixo do tapete? E aí, assim, essa desvalorização desse sentimento, dessas coisas tidas como negativas, fazem com que a vulnerabilidade seja vista como destrutiva, ou seja vista como um grande perigo. E não deixa de ser, né? Porque se a gente está nessa sociedade onde todo mundo acredita que a vulnerabilidade é ruim, é claro que existem pessoas, ou relações, ou situações que essa vulnerabilidade vai ser usada contra a pessoa que se mostrou vulnerável, assim. Então existe uma cautela, sim, que existe diante dessa dimensão. Só que quando você não fala ou quando você não é vulnerável, o que acontece? Você implode. E aí a gente tende a olhar a implosão como causa do problema e não como consequência. E a implosão, na verdade, nada mais é do que uma consequência de sentimentos que são jogados embaixo, embaixo, embaixo do tapete e que nunca são retirados até que implode. Então é como se você colocasse num pote, vamos usar a analogia do pote, ou numa garrafa plástica, que vai enchendo de água, enchendo de água, até que, bum, explode.
Por que explode? Porque você tá enchendo de sentimentos e de coisas que você não tá pondo pra fora, que você não tá dando vazão. E aí você olha pra pessoa que implodiu ou que explodiu e você a tem como errada, a tem como o erro maior, né? E diante desse erro, como a gente está polarizado, a gente olha pra isso como a pior destruição das nossas vidas e a gente não consegue olhar como uma possibilidade de melhora. E aí, enfim, a gente cai de novo nisso, né? E existe um lugar muito perigoso, um caminho muito perigoso de se seguir diante dessa implosão, diante desse comportamento em que a vulnerabilidade se torna motivo, né? Ou a consequência da vulnerabilidade não falada, não compartilhada, não ouvida, não escutada, se coloca num lugar de chacota. Então, socialmente, as pessoas olham para os erros ou para o comportamento errado ou para aquilo que é tido como negativo, e ao invés de você tentar olhar com afeto e fazer daquilo uma possibilidade de melhora e de mudança, você faz daquilo uma grande chacota como uma via de regra. Então, ao invés de você fazer um pensamento crítico, você faz uma supervalorização de piadas para satisfação própria. Então, socialmente, existe esse lugar, né, de subjugamento como chacota, como via de regra pela chacota, dos sentimentos tidos como errados ou daquilo que você não consegue lidar de maneira ainda que você não aprendeu ou que você não conseguiu acertar ainda. E é neste lugar que a vulnerabilidade se torna um perigo, porque quando a vulnerabilidade não é ouvida, escutada, tratada com afeto, carinho, atenção, e ela tem a implosão ou a explosão, e aí o erro se torna mais dimensionado ou maior, e você pode cair nesse lugar de que socialmente essa ação vai se tornar chacota, ou vai aparecer como forma de piada mesmo, e na verdade isso é consequência de uma não percepção e escuta, assim, que na verdade está inviabilizando esse diálogo de melhora desse erro, porque você está subjugando esse erro como determinante, né? Ou você não está dando essa possibilidade da pessoa melhorar. E aí, enfim, nisso tudo existem e permanecem questões, assim, de existência, né, própria, e que fica muito difícil da gente pensar, porque todo mundo já errou, todo mundo já se colocou num lugar de subjugamento, todo mundo já subjugou algo ou alguém ou algum erro de alguma pessoa. E aí, quando você está nesse lugar que você se vê dessa forma, ou que você não conseguiu agir da melhor forma possível, que você não conseguiu agir da forma mais saudável, da forma mais consciente, da forma mais crítica, a ponto de não magoar outras pessoas, você se vê num lugar completamente nocivo para si e de culpabilização extrema. Então, o erro, que socialmente já é subjugado, é como se fosse inserido dentro da sua cabeça e você se visse também dessa forma por uma questão de maneiras de ver a vida mesmo, né? Então, assim, quando eu falo todo mundo já errou, todo mundo já acertou, todo mundo já julgou, todo mundo já foi subjugado, é inerente a gente. Isso é quase que pertencente e presente na nossa existência. Mas aí que tá, né? Talvez as pessoas nem se recordem dos seus erros tanto quanto você. E a gente levar essa lógica à risca de que alguém está te olhando, ou alguém está fazendo chacota, ou alguém está subjugando seu erro, ou alguém está fazendo alguma coisa para que você se sinta mal, é um lugar de culpabilização tão extrema que, na verdade, não vai te motivar a melhorar um erro, mas vai te colocar num lugar de vitimismo extremo que não vai fazer com que você busque melhorar, né? Então, assim, resumindo tudo isso, colocar o erro como um lugar ou numa caixinha extrema de a pior coisa do mundo, você é a pior pessoa do mundo por fazer isso, não vai fazer com que você mude esse comportamento e deixe de cometer esse erro. Então, acho que o caminho, na verdade, é seguir tentando melhorar, mas colocando o erro no lugar dele mesmo. Tipo assim, eu errei, e aí? Errei, vou melhorar. E não tipo, eu errei, eu sou a pior pessoa do mundo, não sei o que, as pessoas estão falando de mim. E aí? Nem todo erro deveria ser crucificado. Mas talvez eu continue sendo um monstro. Mesmo entendendo que todas essas dimensões me tornam
uma pessoa.